Olá, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga. Nós estamos aqui para mais uma mensagem da Palavra de Deus no projeto Visão Atalaia, evangelização para a sua vida. E gostaria que você prestasse muita atenção nesta mensagem, que ela é muito forte. Por isso, antes de começar, deixa eu fazer uma oração para você e para aqueles com os quais você vai compartilhar essa mensagem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, abra o entendimento dessa pessoa. Tire tudo aquilo, meu Pai, que possa fazer com que ela não venha a extrair desta mensagem o melhor para a sua vida. Algo que pode impedir dela ter a compreensão total e completa e assim atrapalhar, meu Pai, o evangelismo que é feito por meio desta mensagem. Abençoe essa pessoa, abra os olhos, os ouvidos espirituais dela. Prepare-a para receber a mensagem do teu evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim, a mensagem da palavra de Deus. Antes eu faço uma pergunta para você. Você tem vontade de conhecer verdadeiramente a Deus? Ou você que já o conhece, de continuar perseverando nos caminhos do Senhor? Ou você tem apenas uma curiosidade? Você tem apenas um desejo momentâneo? Se você estivesse diante do Senhor Jesus hoje, qual seria a sua atitude? Qual seria a sua ação? Porque eu tenho uma revelação para você. Você está diante do Senhor Jesus. Está diante do Evangelho, da palavra dele. E ele quer saber a sua atitude, a sua reação mediante o que ele tem a dizer para você. No livro de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 4, está escrito: Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Mas eles insistiram: Ele está causando desordem entre o povo em toda a Judéia. Ele começou na Galiléia e agora chegou aqui. Note que a Bíblia descreve que era a multidão e os sacerdotes, ou melhor, nessa ordem, os sacerdotes, os religiosos da época e o povo e a multidão que queriam condenar Jesus pelo que ele estava fazendo. Acusações falsas, provas falsas, aliás, não tinham nem provas, mas acusações falsas de que ele estava causando desordem. E a única coisa que ele fazia era pregar o Evangelho. Você vê que quando as pessoas elas têm malícia, elas têm maus olhos, elas não querem se submeter à vontade de Deus, porque o que o Senhor Jesus fazia era isso: pregar o Evangelho, mostrar às pessoas a vontade de Deus. Falar qual era a direção que eles deveriam seguir para obter de Deus o favor, a atenção e a salvação. E ele era tido como um desordeiro, um agitador, porque a acusação deles era humana, de que estava fazendo o povo se rebelar contra o rei, o governador, para não pagar mais impostos, uma pessoa que provocava a ira, motins, mas na verdade o que a palavra de Deus, o evangelho pregado pelo Senhor Jesus, a mensagem pregada por ele, provoca isso. É uma revolta no nosso coração. Nós passamos a pensar, a meditar, a questionar. Poxa, é assim então que Deus quer que eu faça? É desta forma que tem que ser a minha conduta? Mas por que então eu estou fazendo assim? As pessoas estão me ensinando errado. Então havia nas pessoas uma conscientização espiritual. Elas passavam a questionar aquilo que até então elas estavam recebendo em termos de ensinamento. Mas não na força física, mas na mente. Isso levava a uma mudança de atitude. As pessoas estavam crendo no Deus vivo. E quando acontece isso, há uma mudança também exterior. E na verdade os religiosos queriam manter o povo ali.
debaixo de seus interesses, porque eles não queriam o bem do povo, não queriam a salvação do povo, não queriam levar a mensagem correta de Deus até aquele povo, mas tinham muitos interesses e queriam, na verdade, continuar agradando a si mesmos. Mas vamos continuar. Já passando para o versículo 6. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: este homem é da Galiléia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Então aconteceu que, não tendo nenhuma acusação, já interrogando Jesus, não viu nada que o condenasse, embora essa fosse a vontade dos sacerdotes e da multidão. Pilatos, ele não condenou Jesus daquela vez. E, sabendo que era da região governada por Herodes, mandou para que a situação fosse resolvida por lá. Ou seja, ele falou: isso é um problema. É um problema e eu não quero ser o culpado da condenação de um inocente. Não. Passou para outro. E agora você vai conhecer quem era Herodes. Porque Deus, gente, ele se revela, ele se apresenta para todas as pessoas, independentemente de condição social, independentemente da escolaridade, da raça, para todas as pessoas, se é pobre, se é rico. E nós temos aqui 2 exemplos. Um deles começa agora, que eu vou mostrar para você sobre o rei Herodes. Diz assim: Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. Então foi uma ocasião propícia para Herodes, porque há muito tempo ele estava querendo vê-lo, ele não tinha coragem de sair ali daquela condição dele e ir lá para a multidão. Então seria trazido até ele Jesus. Era a oportunidade. Mas o desejo dele era só ver Jesus, vê-lo fazendo milagres. Ele não tinha a vontade de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus sabia daquelas intenções. E quando ele foi levado até Herodes, veja o que aconteceu. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. Então, fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Por que Jesus não respondeu? Porque essas perguntas também não eram de interesse do que Jesus fazia, de apresentar o Pai, de evangelizar. Era também voltada para seus interesses, perguntas descabidas, voltadas para a condenação, e ele ficou mudo, calado. Ali, como se diz, na dele. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Uma pausa também para a gente meditar na palavra de Deus. Então, a vontade de ver Jesus não é suficiente para que haja uma transformação na vida da pessoa. Herodes tinha essa vontade. E quando teve a oportunidade, fez perguntas, teve a oportunidade de conhecer profundamente qual era o trabalho de Jesus, mas ele aproveitou para alicerçar seus interesses. Ele tinha interesses que não são revelados aqui na Bíblia, mas que nos levam a crer que não eram interesses em conhecer Deus por intermédio de Jesus. E os chefes dos sacerdotes, junto com os mestres da lei, se apresentaram novamente, fizeram acusações. E Herodes, ele se deixou levar por essas acusações, a ponto de, a Bíblia descreve, zombar.
Então aquele que queria ver, para ver os milagres, e tinha até uma certa admiração pela fama, pelo que as pessoas falavam, começou a zombar. A atitude daquele que não quer nada com Deus, não quer renunciar a si mesmo para dar ouvidos o que Jesus quer dizer, tem a dizer é isso, é zombar. Porque, meu amigo e minha amiga, não tem meio termo quando nós nos deparamos diante de Deus, diante da palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Ou nós estamos com Ele, ou não estamos. Ou o reverenciamos, o adoramos, ou zombamos dele. Herodes e seus soldados zombaram e depois o mandaram de volta para Pilatos, reconhecendo também que não havia nenhuma condenação, mas perdendo o principal, porque ele também ele tinha a condição de usar a sua autoridade para dizer para os sacerdotes, os mestres da lei e a multidão: olha, o que esse homem está fazendo é bom, então não há condenação dele, deixem-no em paz. Aí muitas pessoas podem falar, mas estava escrito, André, tinha que ser assim. Mas Deus não interfere na vontade do homem. Deus não interfere no seu desejo, meu amigo e minha amiga, na sua decisão. Se você quer zombar de Jesus, zombe. Você é livre para isso. Se você quer dar crédito à palavra de Jesus, amém. Você é livre para isso. Mas você tem uma escolha a fazer quando você está diante de Jesus. E Herodes zombou e mandou depois para Pilatos novamente. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo e disse: vocês me trouxeram este homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta. Pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas que vocês o acusam. Novamente, ele reiterou isso, né? Já tinha falado isso. Herodes também confirmou que não tinha. Nada foi provado contra Jesus. Acusações infundadas, com malícia de pessoas, repito, que estavam ali, não queriam se sujeitar a Deus, à vontade de Deus, à mensagem que era pregada pelo Senhor Jesus, e por isso mesmo queriam destruí-lo. É assim que acontece. As pessoas que não querem se submeter à vontade de Deus atualmente, de alguma forma ela tenta falar contra. A Bíblia não é um livro apenas escrito por homens, e tem muita coisa ali que a gente não entende, mas ela não busca entender, não busca a forma correta. Os pastores são todos ladrões, querem apenas o nosso dinheiro, querem nos fazer lavagem cerebral, mas ela nunca tenta se submeter, se esvaziar de si, para procurar entender verdadeiramente o que é pregado dentro de uma igreja, ou então ela se decepcionou com alguma denominação e ela toma como via de regra aquele mau exemplo. Enfim, a pessoa passa a ser contra. E muitas das vezes, reitero, sem conhecer. Bom, e seguindo, para a gente não se alongar mais, acabou que eles levaram Pilatos a tomar uma decisão. No versículo 16 diz assim: eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar: mata esse homem, solta Barrabás por nós. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por assassinato. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão, mas eles gritavam mais ainda: crucifica, crucifica. E Pilatos disse pela terceira vez: mas qual foi o crime dele?
Não vejo nesse homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado, e a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediam. Veja que, meu amigo e minha amiga, as pessoas quando estão cegas, as pessoas quando não estão com seus olhos, com seus ouvidos espirituais abertos, quando elas estão tomadas pela emoção e até pelo ódio de destruir uma pessoa, elas chegam a ponto de condenar um inocente e soltar um criminoso. Chegaram a ponto de tomar essa decisão. Não tem que crucificar, não só condenar, mas matar, e matar com morte de cruz, que naquela época significava maldição. Então, eles optaram por tomar essa decisão e soltar um criminoso. Barrabás, sim, revoltava o povo e era um assassino. Mas até solto, nós queremos crer que a Bíblia nos descreve o que aconteceu com ele, que ele tenha tido depois da morte do Senhor Jesus oportunidade também de se converter. Mas aquelas pessoas optaram por crucificar. E eram pessoas o quê? Religiosos, mestres da lei, que dominavam a multidão. E Pilatos, com medo do povo, acuado pelo povo, ele sabia que ali estava um inocente, e a Bíblia descreve, ele tinha autoridade, era uma autoridade, ele tinha o poder de definir aquela situação. A Bíblia descreve em todas as versões, essa daqui é na linguagem de hoje, mas em todas as versões, em todas as traduções, está mesmo desta forma. Então, Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão, mas eles gritavam mais ainda, crucifica, crucifica. E diz lá, no versículo 23, porém eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado, e a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediam. É sério isso, é sério. Quando nós temos governantes, autoridades, que também não têm temor às coisas de Deus, mesmo sabendo que algo é verdade, eles praticam injustiça. Você vê lá em cima, nós até mesmo lemos, naquele dia Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Quer dizer, pela causa de Jesus, eles se tornaram amigos. Tem pessoas, autoridades, que para distorcer ou para não fazer o que tem que fazer, tomar a atitude que tem que tomar, elas se aliam, se tornam amigas. Você já viu isso? Pressionadas pelo povo, tomam uma decisão que pode ser certa, que pode ser errada, mas a pessoa não estando, principalmente quando se trata de uma autoridade, ali disposta a assumir os efeitos da sua decisão, sabendo que ela está certa e que é o certo a fazer naquele momento, ela transfere a sua autoridade, o seu poder, e acaba também sendo agente de uma injustiça. Você está entendendo? Agora eu vou mostrar para você um outro exemplo, uma outra situação. A autoridade, Herodes, Pilatos também não, a quem coube a condenação de Jesus, incentivado pelos sacerdotes, mestres da lei e pela multidão. Mas aqui mesmo, neste mesmo capítulo, lá no versículo 39, aliás, vamos voltar um pouquinho, no versículo 38, a gente tem uma compreensão de alguém que teve uma atitude diferente, por isso mesmo também teve um final diferente. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também.
O Senhor Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões, dois criminosos. Um deles fazia o que os soldados faziam, o que Herodes também estava fazendo, faziam o que a multidão, os sacerdotes, zombando de Jesus e o desafiando, nesse sentido de que, se ele fosse realmente Jesus, porque eles não criam, que salvasse a si mesmo. Mas Jesus sabia porque ele estava passando por aquela situação. E ele não vê as coisas como as pessoas veem, como os homens veem. Não, ele vê diferente. E ele, a Bíblia descreve, manteve-se calado, não respondendo àquele homem, e a defesa veio do outro ladrão, que estava do outro lado. Porém, o outro repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Meu amigo, não bastam as circunstâncias, não precisam de circunstâncias, não precisam de aparências de A ou de B. Não importa a situação que você neste momento está passando. Jesus, ele se apresenta para você para que você tome uma decisão. Um ladrão aceitou. Outro zombou, assim como fez Herodes, perdendo a sua oportunidade. Mas Jesus deu a vitória e garantiu a salvação àquele homem que estava ali. Na última oportunidade que ele tinha, ele creu, repreendeu um colega que ele conhecia, não sei se na prisão, ou já tinham sido até presos juntos, mas eles se conheciam, porque, pelo menos na prisão, eles tinham contato, e um sabia da causa do outro. Um reconheceu: sou pecador, estou nessa situação de maneira justa. A morte para mim, isso segundo as leis da época, era a decisão a ser tomada. Mas Jesus não. Ele creu na inocência de Jesus. Ele reconheceu e tomou uma atitude que fez diferença frente até às autoridades daquela época, que também reconheciam que ele não tinha culpa, mas o deixaram ser condenado, ser crucificado. Meu amigo e minha amiga, e você? Qual atitude você vai tomar diante dessa palavra? Porque pode ser a sua última oportunidade. E eu estou falando aqui de uma vida reta com Deus, de uma vida a partir de agora transformada, onde você vai passar as mesmas situações que o Senhor Jesus passou. Olha, a gente é levado a ser julgado, as autoridades, nós somos escarnecidos, as pessoas zombam da nossa fé, do que nós falamos, mas vale a pena nos mantermos firmes, crendo que a promessa de Deus se cumpre. E Deus nos dá uma palavra tremenda aqui no final. Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Hoje. A palavra é hoje. A ação se processa hoje e a resposta vem hoje. Quando você se submete à vontade de Deus, quando você crê na palavra de Deus, não condena as palavras de Deus, não lança olhares maliciosos sobre o Evangelho, você é abençoado, é abençoada. Jesus apresenta-se para você e Ele passa a estar com você 24 horas por dia. Ou seja, te dá a salvação. Porque Deus quer o melhor para nós aqui neste mundo, enquanto estivermos aqui, quer nos usar,
quer usar a nossa vida, quer transformar a nossa vida por meio do Evangelho, mas quer nos dar a vida eterna. E só com Ele nós temos essa condição. Amém? Então faça a sua escolha. E que Deus, o Espírito Santo, assim como nós oramos no início dessa meditação, Ele possa te orientar, te guiar na decisão certa, na decisão correta. E para finalizar, eu tenho um convite para você. Outubro, novembro e dezembro, no projeto Visão Atalaia, nós vamos fazer esses 3 meses serem mais do que já praticamos em termos de fé durante todo o ano. Nós vamos fazer um intensivão da fé. Haja diferente. E você vai estar mais presente na igreja na qual você congrega. Não estou falando aqui de religião, de denominação evangélica, estou falando de fé. Estou falando de você buscar mais as coisas de Deus, ler e meditar mais na leitura da Bíblia, você, no seu dia a dia, estar mais em espírito, buscando as coisas do alto de Deus. Isso você pode fazer na sua família, no seu ambiente de trabalho, na fila de um banco, você pode fazer enquanto estiver dirigindo. Enfim, vai alicerçar a sua fé, vai estar no mutirão da fé. O Haja Diferente. E todos os dias nós vamos ter aqui orações e mensagens na nossa página para você também se manter edificado, edificada espiritualmente, porque também vamos intensificar a nossa vida particular com Deus e enquanto evangelista, enquanto propagadores do Evangelho, nós vamos também intensificar em outubro, novembro e dezembro, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, primeiro espiritual, transformando o seu interior, e depois na sua vida física, para que as pessoas possam crer que Deus, que o Senhor Jesus, é quem está nos edificando. Meu amigo e minha amiga, que você tenha um dia abençoado em todos os aspectos, áreas da sua vida. E fique sempre com a gente, fique sempre com a palavra de Deus alicerçando a sua vida, tá bom? Guarde o seu coração, proteja a sua fé, haja diferente. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, em nome do Senhor Jesus.